Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vocês devem estar se perguntando por que essa movimentação, né, aqui na frente, está tudo diferente, mas nós estamos tentando fazer, é uma tentativa, eu espero que dê certo, nós todos esperamos que dê certo, ainda engatinhando com toda a parafernália ainda muito imaturo, né, tudo ainda precisando ser feito de uma forma diferente, mas nós estamos hoje iniciando uma nova era na casa, né? É um marco, digamos assim, a tentativa do estudo online, híbrido, presencial e online para quem está distante e não pode participar conosco aqui na casa. Isso já vem acontecendo em algumas casas, e a gente, com o equipamento que nós temos, com o pouco conhecimento que nós temos, nós vamos tentar fazer isso hoje e esperamos que dê certo. Quem vai fazer o trabalho para nós hoje é Popó, Aparecida Trindade. Ela vai falar sobre o capítulo 23 do Caminho, Verdade e Vida, Viver pela Fé. Vocês que estão aí online devem estar se perguntando, mas estávamos no capítulo 125, agora vamos no capítulo 23. Vou explicar o motivo. Em abril, quando retornamos ao trabalho presencial, foi necessário reiniciarmos os capítulos, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, eu peço a paciência de todos, porque nós vamos, de certa maneira, reiniciarmos, né, os estudos, o livro, e vocês vão começar hoje com o capítulo 23. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir a Virgínia para fazer a prece inicial e, logo em seguida, a Popó vai fazer para nós o trabalho, a interpretação dela do Caminho 23, Caminho, Verdade e Vida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou aparecer de máscara para ninguém vai ver. Boa noite a todos, que nesse momento possamos, nós que estamos aqui no Grupo Espírita Caminho da Luz, e quem está em casa, possamos nós todos irmanarmos nos mesmos pensamentos, nos mesmos sentimentos, entregarmos de corpo e espírito a espiritualidade maior, para que possamos contribuir com o estudo dessa noite, que Popó possa se sentir intuída, amparada pelo seu anjo da guarda, seus espíritos protetores, os coordenadores do estudo de domingo, e que nós que estamos aqui presentes e os que estão em casa, possamos receber as vibrações positivas de estímulos para caminharmos no bem, que é isso que Jesus espera de nós. Hoje, escutando uma palestra do Divaldo, do dia 3 de setembro, e Divaldo falando que a meta de cada um de nós encarnados é uma só, gente, é aprendermos a amar. Então, vamos aprender, viu, gente? Então, nós estamos no exercício do aprendizado. Que essa luz bendita possa invadir cada lar aqui representado, levando paz, serenidade, equilíbrio, e que nós possamos, nós que nos dizemos, entre aspas, espíritas, praticarmos o verdadeiro espiritismo. Gratidão a todos, que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, gente. Vocês vão ter que... Vou ficar aqui da frente, mas tudo bem. Boa noite a todos. O capítulo de hoje é Viver pela Fé. Eu só vou explicar aqui, né? A preposição pela... Deixa eu trocar de caneta. Ela tem o seguinte significado. Esqueci a vermelhinha para trás. Pela significa
né? Quando você usa a preposição pela, significa em razão de. Então, viver pela fé é viver em razão de, né? Então, viver em razão da fé. Aí, aí vem Paulo e fala assim, mas o justo viverá pela fé. Mas o que é justo? Justo é aquele que é bem-aventurado. E o que é um bem-aventurado? É aquele que vive na graça divina, ou senão na graça de Deus. Só para explicar essas palavrinhas aqui, para ficar bem. Então, mas o justo viverá pela fé. Isso é Paulo, né? Escreve Paulo aos Romanos. Mas vamos lá então. Paulo, ele, antes dele se tornar, né, um apóstolo, ele vivia perseguindo os cristãos. Então, ele batia, fazia, acontecia. Aí, quando ele aceitou Jesus, né, o que aconteceu? Ele vivia apanhando, né, levava muitas pedradas, que até ele já ia morrer uma certa feita que ele estava pregando, só que alguém, na hora que chegou perto, reconheceu, falou, isso aqui é Paulo. Aí que ele conseguiu ficar vivo, né? Aí ele queria pregar para os romanos, mas ainda ele não estava pronto para ir lá em Roma. Então, ele se sentiu assim muito, mas muito mal por ele não ter conseguido ir lá. Pode guardar, Tadinha. Aí ele escreveu, né, para os romanos, olha, você vê que interessante. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de que sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-lo, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de que todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, olha que interessante. Os romanos tinham vários deuses, né? E ele falou para os romanos, olha, Deus ama vocês. E ele escreveu assim, olha, que estava sentido em não poder ir lá, mas mesmo assim, Deus estava com eles.
Então, agora que eu já expliquei, né, que a gente vive em razão da fé e o que é o justo, e ler a carta de Paulo, aí agora eu vou ler o que Emmanuel nos escreve, né? Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Eu não vou falar assim, olha, das pessoas que vivem nos cultos religiosos, não, porque eu acho que cada um está no seu patamar de evolução. Então, eu vou me ater aqui, nessa frase de Paulo de Tarso, que ele fala o seguinte, de Emmanuel, que fala o seguinte: Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Então, isso aqui que ele está querendo dizer é o seguinte, que a gente vive em graça com o Pai, né? Ou vive na graça do Pai. Mas o que é a graça? Então, aqui, olha. A graça do Pai, né, é o seguinte, muita gente acha que é receber alguma coisa de Deus, né? A gente foi agraciado, por exemplo, pela vida, depois a gente fala assim, eu tenho filhos, graças a Deus, eu tenho comida aqui, graças a Deus, mas tem várias coisas que a gente tem e que depende da graça divina. Só que a graça divina, ela não vem de fora. E ela também não vem só para mim ou só para alguns. Todos somos agraciados, todos nós temos tudo, toda a graça divina. Jesus fala, né? Vós sois Deus, que quer dizer que nós somos Deus igual a Deus, porque nós somos filhos de Deus. Inclusive, em para-choque de caminhão, a gente vê muito isso, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, quer dizer, ainda a gente está pensando pequeno, porque, na verdade, a gente é dono desse universo inteiro. É muito mais. Nada acontece nesse universo sem que esteja a ver com a gente. Deixa eu só ver ali uma das leis. Tá. Não está ali escrito, não, mas ela entra ali, na lei de causa e efeito, no livre-arbítrio, que tudo são as leis divinas, né? E na lei divina fala, o que está no macro, né, está no micro, e nós somos o micro em relação ao universo, né? Então, assim, olha, nós somos donos de tudo isso, nós fazemos parte de tudo isso. Tanto é que, por exemplo, eu estou tomando um remédio que tem ferro. Por que está faltando ferro, né? Porque é interessante, porque de onde que está faltando esse ferro? É porque eu já fui mineral, né? Já passei pelo vegetal, e agora que eu estou no hominal, está me faltando ferro. Quer dizer, eu saí desse estado, mas esse estado ainda está dentro de mim. Então, eu faço parte do micro e faço parte também do macro, porque o que está no macro está no micro também. Então, mas uma coisa que também... Por que então
algumas pessoas falam assim, mas eu não sinto a graça divina. Na verdade, é aquela lei ali, ó, do livre-arbítrio. Ou algumas pessoas falam também que é da autorresponsabilidade, porque tudo que me acontece, eu sou responsável. E também é outra lei divina também que entra ali no livre-arbítrio, que é a lei que a gente cria tudo. Então, a nossa mente é co-criadora. Então, o que eu tenho hoje é que eu criei, sabe? O que eu sou, fui eu quem criei pelo meu livre-arbítrio, ou pela minha responsabilidade. Mas, pera lá, eu estou brigada com uma irmã minha, mas não fui eu que briguei com ela, foi ela que brigou comigo. Então, é minha responsabilidade essa briga? É, porque antes de eu nascer, eu escolhi essa família para eu me aprimorar. Então, eu não escolhi a briga, mas a briga vai me levar, me ajudar na minha evolução, que foi esse o combinado. Aí está a minha autorresponsabilidade, porque na hora da escolha eu posso brigar com a minha irmã, não perdoar, ou perdoar, continuar de mal, ou conviver. Tudo isso é responsabilidade minha, porque eu vim aqui para evoluir. Então, isso tudo aí vai ser... vai haver uma consequência, né? Aí... mas é quando... Pode? Deixa eu trabalhar aqui. Trabalhar pensando. Tem página no fast food, não, no cativo assim, de comida, né? Deve lá no. Aí tá lá. Cebola, mas mas eu não gosto de cebola. Mas faz parte do combo. Você tem que pagar, você tem que levar a cebola também. Então, na reencarnação, faz parte do combo da reencarnação conviver. E você pode tirar. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu estou obrigada com a minha irmã. Eu tenho de perdoar? Sim, eu tenho de perdoar porque vai ser bom para mim. Porque senão, se eu não perdoar, eu vou ficar carregando mágoa para o resto da vida. Aí a cebola veio para mim, né? Eu posso tirar a cebola. Então, assim, olha, eu posso perdoar e tirar essa pessoa da minha vida. Perdoar não significa que eu tenho que andar com ela para baixo para cima, mas tirar esse fardo das minhas costas. Eu estava, não sei se vocês conhecem o Dr. Dayan Siebra. Ele é um médico que largou a carreira para ser youtuber. Vocês não conhecem, não? Não, ele faz campanha para emagrecimento. E ele é nordestino, né? Então ele largou até a linguagem, ele fala uma linguagem bem coloquial. Aí uma pessoa escreveu para ele assim, olha, você é uma vergonha para a nossa classe médica, porque você fala... Aí ele falou o apelido de um órgão masculino, em vez de falar a palavra certa. Aí ele falou assim, sabe por que eu falo esse nome? Porque eu tenho que chegar perto das pessoas que precisam. E durante a live, ele usou uma mochila bem pesada. Aí, da mochila, ele foi tirando tudo que fazia mal para as pessoas que estão gordas. E, inclusive, assim, eu achei linda essa... Então, ele é fantástico. Quem não conhece a Dayan Siebra pode procurar lá no YouTube, porque ele tem assim, uma forma muito natural de falar com as pessoas. Sim, e ele tinha assim, ele ganhava hiper bem, ele era dono de clínica, ele largou tudo, falou assim, vou largar tudo e vou falar para o povo. Então, gente, assim, eu vou copiar literalmente o estudo dele, porque ele vai tirando da mochila. Olha o que pesa na vida de um gordo. Culpa,
crença, pensamentos negativos. Então, é tudo da nossa vida mesmo que a gente passa aqui. É uma reunião espírita que ele tirou da mochila. E a mesma coisa, a gente pode tirar da mochila, igual o Zeca falou, a cebola, né? Mas só que a gente tem que viver de acordo com o que a gente escolheu, com a nossa autorresponsabilidade, com o nosso livre-arbítrio ali. Eu vou ler uma parte aqui, porque ela é muito linda, que olha, a graça divina significa que tudo tem que trabalhar para o melhor, não importa quão mal, doloroso ou trágico possa parecer no momento. No final, quando essas experiências negativas são totalmente assimiladas e vividas, ela fecha um círculo e volta para a luz do amor, da verdade, da alegria, da paz, do prazer supremo. Eu comentei outro dia com uma irmã, eu falo irmã porque o filho dela era como se fosse um meu sobrinho. Aí ele morreu num acidente quando ele tinha 5 anos. Aí, daí em diante, nós começamos a conviver com ela, então a gente a considera irmã, e ao mesmo tempo começamos a frequentar assiduamente a reunião espírita para a gente poder entender por que um menino de 5 anos morre num acidente tão cruel aos nossos olhos. E na época a gente falava assim, olha, eu envelheci 100 anos. E muita gente desistiu de dar aula por causa dele, nós continuamos, mas já faz 15 anos que ele morreu. Então, aniversário dele em agosto, aí ela me escreveu, já faz 15 anos que nosso rapaz deixou de conviver nesse mundo. Aí eu escrevi para ela assim, olha, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nós tivemos dele morrer daquele jeito, porque nós nos tornamos irmãs, a gente passa, todo dia a gente tem de conversar, a gente conversa com o menino dela até hoje, e não é menino mais, é rapaz. E outra coisa, por ele, a gente evoluiu muito. Então, assim, olha, na época foi uma coisa ruim, mas aí a gente percebeu depois que, dos anos, né, que foi uma graça divina perder naquele jeito, e o que aconteceu também foi tudo para o nosso bem, foi para o nosso crescimento, né? Então, assim, olha, mas acontece coisa ruim com a gente, é igual aqui está falando, olha, não importa se é bom ou se é doloroso, mas o importa é que é para a gente trabalhar para se tornar uma coisa boa. Isso que é graça, né? E a gente não pode deixar de viver essas graças. Não pode. A gente não precisa a gente não precisa de atrair essa graça para a gente, porque, igual eu já falei no início, ela já está dentro de nós. Só falta a gente colocar para fora. Engraçado, né? Porque o título é Viver pela Fé, e eu estou falando de graça. Aí agora eu vou falar um pouquinho da fé. Minha mãe sempre falava assim com a gente, assim, quando a gente estava fazendo alguma coisa, ela falava assim, está crescendo em graça e em sabedoria. Mais em graça que sabedoria, não é, fulano? Porque, assim, ó, sinal que a gente estava fazendo uma coisa errada. Mas só que a gente tem que crescer em graça também, né? Aí, a nossa fé, ela depende muito do nosso ponto de vista, porque, como eu falei no início aqui, olha, do acidente com meu sobrinho, para muita gente, uma morte dessa, ela se torna um fardo, né? Castigo, né? Um castigo. Deus está me castigando, isso mesmo. Ou senão a gente fala assim, olha, oh Deus, o que é que eu fiz
né? Quando a mãe do Ronaldo morreu, foi de uma maneira assim, muito trágica. Assim, olha, ela estava vindo da Felizinha no asfalto, com 2 sacolinhas. O menininho de 7 anos, filhinho dele, irmão do Ronaldo, mais novo, né? Foi encontrar com ela, né? Deu tchau, falou assim, mãe, eu vou buscar sua sacola. E na hora que ele chegou perto dela, veio uma caminhonete, pegou ela por trás. E foi uma fatalidade. E na época, eu trabalhava na roça. Eu andava 1 hora. Gente, era 1 hora eu andando assim, olha, por que, Deus? Por que você fez isso? Tirou uma... E eu olhava para cima, porque Deus estava lá em cima, né? Por que você tirou uma mãe de um filho de 7 anos e deixou ele assistir tudo? E chorava, chorava, chorava e não entendia. Aí depois, né, eu casei com o Ronaldo, aí tive a Larissa. A Larissa chorava dia e noite. Aí eu falava, por que, Deus, você levou a minha sogra? Porque uma hora dessa ela ia estar aqui olhando a minha filha. E chorava, e chorava, e chorava. Não entendia nada. Você não gostava dessa sogra? Não, eu queria ela para me servir, porque ela me era útil. Né? Porque ela... Isso mesmo. Não, e assim, e ela gostava de menino, então ela olhava todos os meninos da rua. Aí eu falava, que ódio, ela olhava todos os meninos de menos a minha, que está dando trabalho, e era obrigação minha. Não era nem obrigação da sogra. Só que era uma graça que Deus estava dando para a gente. Porque aí depois, quando a gente recebe as cartinhas das pessoas lá de cima, a gente fica chorando assim, ai, Deus é bom. Mas só que a gente praguejou tempos e tempos atrás. Né? A obrigação era vir olhar a Larissa. O que eu tinha de passar por ela foi o meu livre-arbítrio. Né? Sem contar que ela me enganou também, gente. Minha sogra foi engraçadinha. Ela falou assim comigo assim, ai, Ronaldo não pode ter filho. Ele fez uma operação, então ele não pode ter filho. Aí o que eu fiz? Acreditei, fiz a festa, tive que casar, e ainda tive que criar a Larissa sozinha, que ela morreu. Aí, e o meu sonho nem era ter filho. Eu falava assim, olha, eu não quero ter filho. Depois eu falava assim, mãe, eu quero ter 12. Aí na hora que eu tive a Larissa, eu falei assim, não quero ter nenhuma mais, agora é só pronta. Aí eu consegui 2 prontas, que foi bom demais. Aí veio a graça divina, não quer ter filho, então te mando 2. Aí foi bom demais. Então a gente tem que aprender a olhar o nosso ponto de vista, porque assim, olha, no ponto de vista de Deus, tudo está certo. Agora, no meu estava errado. Minha sogra não podia morrer, por quê? Porque ela tinha que olhar os netos dela. Uai, não é, o livre-arbítrio não foi meu? Não fui eu que fiz a festa? Então, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade na nossa vida. E, graças a Deus, a esse acidente do Igor, né, que ele morreu num acidente também, né, de ônibus, é que eu pude crescer muito, mas muito mesmo, senão eu não ia estar na minha evolução. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa evolução é assim, ó, né? Então, aí eu falo assim, depois do Igor, gente, eu consegui ter a fé. Mentira pura, porque aí eu tô aqui, né? Minha sogra morreu aqui, eu chorei, esbravejei com Deus. Aí passou um pouquinho, passaram-se anos e anos, o Igor morreu, eu envelheci 100 anos. Só que aí eu conheci a doutrina, né? Aí eu conheci a doutrina, aí eu fui... Oh, meu Deus, a morte não existe. Aí, na hora que eu chego aqui, olha, que eu encontro aqui, olha, nessa espiral, que a gente tem um encontro, que a gente dá um baquezinho. Aí, o que acontece aqui, nessa lembrança aqui, ó, a minha mãe falece também. 2 anos depois, no mesmo dia que o Igor morreu. Aí, o que eu fiz? Eu chorei, eu esbravejei,
Não, eu falei assim, não, Deus, que lindo. Ela escolheu a data do Igor. Aí cresci um pouquinho, mas cresci chorando, né? Chorei um pouco pela minha mãe, mas segui. Aí, quando chegou aqui, meu pai morreu. E a gente tinha uma ligação assim. Hã? É. Aí, eu não chorei pelo meu pai, porque eu aprendi na casa espírita que não era para chorar, então não chorei. Quando chegou aqui, eu tive uma crise de choro. Hã? O que é? Pois é, aí quando chegou aqui, ó, 2 anos que meu pai morreu, me deu uma crise de choro, eu não conseguia parar. Eu falava, eu não consigo parar de chorar. Mas por que você está chorando? Eu não sei. Eu chorava feito um menino, rodando no chão assim, ó, e agarrado uma coberta. Aí até que um amigo meu falou assim, vem cá, e me acariciou, né, e falou, o que está acontecendo? Eu falei, meu pai morreu. E eu odeio meu pai, porque meu pai morreu. Olha para você ver, 2 anos depois. Mas por quê? Não podia morrer, não? Não, porque ele era meu amigo, era isso, era aquilo, e agora eu não sou ninguém. Aí, passou um pouquinho, né? Passou a crise do choro. Eu comecei a pensar, gente, eu não sou ninguém? Meu pai, aqui eu entrei na casa espírita. Eu não aprendi aqui com o Igor, aqui? Minha mãe não morreu aqui, eu não aprendi. Por que chegou aqui eu fiz isso? Isso é chamado de círculo vicioso, né? Em vez da gente crescer, a gente fica dando uma voltinha aqui, ó, em vez de completar o ciclo. Só que foi bom, botei para fora e, ó, voltei a caminhar. Então, a minha evolução continua, porque eu aprendi que eu não estou sozinho. Meu pai nunca me escreveu, nunca sonhei com meu pai, igual o pessoal, mas isso não significa que eu não... Sim. Eu não quero ficar interrompendo o que eu falar, não, mas é como a gente pontuar uma coisa que você falou, que você também falou, e eu falei na minha vez sobre isso. A gente precisa compreender a doutrina espírita. Conceitos da doutrina que às vezes são passados para a gente de uma forma deturpada, que a gente pega isso como verdade absoluta. E não é. Não é porque nós somos espíritas que um ente querido vai encarnar e não vai doer. E essa dor traz o quê? Sofrimento, traz aflição. Não vai trazer dele. Não vai trazer indagação com o que é comigo. Mas vai trazer saudades. Eu vou chorar, eu vou lembrar. E o prazo de vivenciar o desencarne do ente querido são exatamente 2 anos. Pois é. Se 2 anos você não aceitou a morte de um ente querido, procura um tratamento terapêutico, tá? Porque aí você está entrando no caso clínico. Então, espírita chove assim. A gente não lava nos cabelos e nem assim. Não, né? É você, digo para você ter falado isso, que a gente tem que acordar para esses conceitos. Vou só fazer uma observação. Tudo bem que eu concordo que na hora de desenhar no quadro, não tem como você fazer. Mas essa espiral, ela é, na realidade... Ela não se forma, não se fecha. Não, eu falo assim, é por planos. Então, ela vai subindo por planos. Então, quando você está nesse plano, você está no nível... Vai te dizer... No nível. Aí sobe mais um pouco, passa para outro nível. Mas é sempre um plano. No sentido de que quando você está nesse plano, não é que você está meio que estagnado, mas aí chega um momento que você dá um salto e outro de novo. Não. Entendeu? Entendi, mas só que... Aí depois a gente vai... Porque senão está parecendo que você sobe e depois desce. Não, é porque eu não sei desenhar uma espiral assim. Não. Tá? Só para deixar mais claro. Mas... Ascendente. Tem até um livro espírita que se chama Na Hora do Adeus. Alguém aqui já leu? Do Luiz Sérgio, que ele, toda hora que alguém morre, né, ele vai lá resgatar alguém.
E tem uma passagem dessa do choro, que o menino... Está na hora? Tá bom, é só com horas que eu estou preocupada que na hora que você falar comigo, tá? Aí a mãe perde um filho adolescente num acidente de carro também, né? E vai 3 mulheres espíritas dar o passe lá na mãe, né? Aí não lembro o nome delas não, tá? Aí 2 está lá e fala assim, não chora, fulana, não pode chorar. Na doutrina espírita não pode chorar. Aí a terceira vira e fala assim, pode chorar sim, seu filho morreu. Aí ela falou, o que é isso, fulana? Você está depondo contra a doutrina espírita. Aí ela fala, não, senhora, é na doutrina espírita que eu aprendi que Jesus fala assim, vinde a mim os aflitos, chore o tanto que você quiser. Aí a dona continuou chorando, e ela se lá dando passo na dona lá. Aí uma vira e fala assim, aqui, que dia que você vai doar a roupa? Aí a espírita falou, o dia que você quiser. Porque você gostaria que alguém chegasse no seu guarda-roupa, abrisse e fosse doando suas coisas? Aí ela falou, mas ele já morreu. Não, é a mesma coisa. Ele desencarnou. Ele não morreu. De lá ele está vendo você mexer nas coisas dele. Ah, mas o menino dela tem tanta tralha. Não tem, não. A tralha é dele. Vai mexer nas suas tralhas. Aí as 2 falaram assim, vamos embora, amanhã a gente volta. Aí as 2 saíram assim, olha, amanhã, na hora que a gente vier aqui na casa dela, a gente não chama ela, porque ela está depondo contra a nossa religião. E saiu. Aí essa que ficou falou assim, agora vamos lá pegar o evangelho para a gente rezar. Aliás, antes ela falou assim, você está chorando assim porque seu filho está te obsidiando. Aí ela falou assim, nossa senhora, isso é mentira. Que aí a mãe começou a chorar que estava fazendo mal para o filho fazendo mal para ela. Aí ela falou assim, é mentira, porque filho não faz isso com a mãe, não. Aí ela falou, mas aí foi aplicando e ela explicando. As 2 saíram, ela rezou o evangelho com a mãe entendeu tudo. Aí já passa para o caso. Um livro muito bom. Só que aí, voltando para a nossa fé, eu falei que coisas boas podem ser coisa ruim. Aí no Emmanuel coloca assim, quando se tem fé, os dias são ridentes e tranquilos? O que vocês acham? Não, a gente continua vivendo normalmente, o que tem de acontecer, acontece. É o nosso combo que a gente comprou. A outra pergunta que ele faz, os dias são escuros e tristes? Aí ele fala, tenha confiança em Deus, porque sem a permissão dele, a tempestade não desabaria. Aí outra pergunta que o Emmanuel faz, veio o abandono do mundo? Quando a gente tem fé, a gente lá sai desse mundo? Não. Deus nos abandona? Também não. Aí pergunta, vem para a gente a ingratidão e a morte? Aí ele responde, não, eles são todos bons amigos por trazer até nós a oportunidade de sermos justos e vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, aqui, a morte continuou acontecendo na minha família e vai continuar até o dia que eu chegar. Mas a minha fé tem de continuar, porque no estudo também que a gente fez na casa aqui do Emmanuel, ele fala o seguinte, ter fé não é acreditar só porque um ente querido curou de uma doença, ou se a morte veio, a gente conseguiu ver, não. Ter fé é acreditar na vida eterna e acreditar que nós estamos aqui para a nossa evolução. Então, isso aqui é ter fé. É além das curas que a gente tem, é além das nossas crenças das coisas serem boas ou ruins. É a gente acreditar que a vida continua. Então, era o estudo que eu tinha para hoje. Alguma pergunta?
alguma dúvida, gente? Posso já fazer, Eliana, a minha prece final? Não, só vou te pedir um minuto para poder colocar o pessoal lá. Gente, estamos encerrando o nosso estudo de hoje, e hoje não terá o momento reiki. Então, assim que terminar a prece final, a Popó vai fazer a prece final. Eu agradeço a presença de todos e nos encontraremos na semana que vem, agradecendo todos a colaboração, né, a compreensão, e na semana que vem a gente pode ajustar mais algumas coisas que não deram certo. Obrigada a todos, boa noite e até domingo próximo. Então, hoje eu vou pedir para vocês fechar os olhos e reparar na face de vocês, no rosto de vocês, né? Principalmente na boca, e levemente vá mexendo aqui, olha, com essa, e abram um pequeno sorriso, porque aprender com Jesus, nós temos que aprender com alegria, na gratidão de eu estar aqui hoje, graças a minha irmã que trocou o estudo comigo. Então, agradeço imensamente a Vera a oportunidade de estar aqui, juntamente com a Casa Espírita que me convidou, e que, assim que sairmos dessa casa, a gente leva o que de bom foi explicado aqui, não por mim, mas pelos espíritos amigos aqui da casa, e que nós possamos colocá-lo em prática, que nós possamos mudar o nosso ponto de vista para termos mais fé, que nós não tenhamos uma fé que só quando estamos ganhando algo, ou menos fé quando estamos perdendo alguma coisa, mas que nossa fé seja contínua. E isso tem que ser feito junto com Jesus, com muito estudo e com muita prática. Que assim seja. Obrigada, gente. Muito obrigada. Zé, eu só estava falando que eu só esqueci de falar. Você quer saber que essa